Nesta noite, temos a honra de recebermos a visita da nossa querida irmã Ana Úrsula, a Pascal, que vem da cidade de Lavras do Sul, interior do Rio Grande do Sul, próximo a Bagé, para quem não conhece. E ela vem nos falar sobre o milagre da vida. Seja bem-vinda, querida. Desejando que essa hora de encontro represente muito para cada um de nós. Que seja um momento em que eu encontro com Deus, que eu me encontro com o meu semelhante, que seja um momento em que eu encontro comigo. Porque não tenhamos nenhuma dúvida. O grande encontro há de se dar, a grande conversa vai ser entre Deus e a minha consciência. Iniciar a nossa conversa da noite a partir de uma citação de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E ele diz que quando Allan Kardec aceitou o desafio do mergulho no infinito oceano da espiritualidade, quando então pouco se falava disso, ou pouco se sabia sobre isso, ele o faz com um objetivo precípuo, com um objetivo central. Allan Kardec mergulha neste oceano e retorna de lá com uma constelação de luzes, de ensinos. E quando ele dispõe todos estes ensinos nas 5 obras que fundamentam a doutrina dos espíritos, ele o faz com um objetivo, maior que todos, a de que nós, que estaríamos em contato com esta doutrina, vivêssemos Jesus na sua plenitude. Tudo mais são recursos, tudo mais são instrumentos para que a gente viva o amor de Jesus em nós. Nós estamos vivendo tempos bastante difíceis. A página que foi lida na abertura fala de que aquilo que acontece na natureza acontece em nós. E se a natureza incendeia, nossas paixões também. E se a natureza, em queimando, tem por objetivo limpar tudo aquilo que não serve, dentro de nós, estas mesmas labaredas precisam estar acesas e nós atentos a elas, para que a gente possa banir do nosso mundo interno aquilo que não nos serve mais, que não caberá mais na terra regenerada. E, evidentemente, que nesse momento de transição que todos vivemos, há um objetivo na doutrina dos espíritos de que seja ela, a doutrina dos espíritos, o grande suporte para que finalmente Jesus seja compreendido, para que finalmente Jesus possa ser sentido. Esse é o nosso papel. Não é menos que isso. Por mais que a gente queira se ausentar deste compromisso, a grande responsabilidade de apresentarmos o Cristo redivivo no mundo é nosso. É nosso. Nós aceitamos o desafio. Nós aceitamos a tarefa. E agora aqui estamos para dar prosseguimento a esta linda jornada de transformação da humanidade a partir do entendimento, do conhecimento espírita, que vai nos liberar das nossas paixões e permitir que definitivamente, muito mais que viver Jesus na nossa cabeça, a gente aprenda a sentir Jesus e a viver Jesus no nosso coração. O conhecimento é excelente, mas a não aplicação deste conhecimento faz com que ele não tenha sentido algum. Então, muito mais preocupados que saber tudo que contém as 5 obras basilares e todas aquelas que a complementam, é nos perguntarmos se estamos vivendo Jesus de acordo com aquilo que é necessário. Nós vamos então ao capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E vamos exatamente no texto em que Jesus promete aos seus discípulos
que enviaria um outro Consolador para que ficasse conosco em definitivo. E ele então tem a sua última fala com os apóstolos, naquele momento de imensa angústia e dor, e ele vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Partimos do princípio de que o Consolador prometido por Jesus é o grande recurso para a humanidade, para que a gente compreenda tudo. E está dito na fala do Cristo que quando chegasse o Consolador, nós saberíamos toda a verdade. Não é um pouco de verdade, é toda. E se é toda, tudo está contido nas obras. O que pode acontecer é que não exista estatura intelectual nem moral em nós para que compreendamos tudo o que está ali. Mas toda a verdade, absolutamente toda, está posta nas obras que fundamentam esta doutrina. Então é necessário conhecer as obras que a fundamentam, sim. E uma encarnação é muito pouco para que se saiba tudo o que ela traz. É muito pouco. Nós vamos precisar de mais algumas para entendê-la na sua plenitude. Mas dentro daquilo que nos é possível compreender no presente, é necessário que estejamos investidos da responsabilidade de honrarmos a doutrina que nós abraçamos e que de alguma forma nos escolheu para que fôssemos aqui na Terra os seus representantes. Então nós vamos conversando aos poucos para que a gente entenda que toda a criação, toda a vida do universo, ela está assentada em leis. A lei divina ou natural, que é a lei de Deus, que é aquela que rege todos os mecanismos da vida, tanto a física quanto a moral, e que no dizer dos espíritos superiores é a única necessária para que o homem na Terra seja feliz. Repetindo, a lei divina ou natural, que outra não é senão a lei de Deus, é a única que o homem necessita vivenciar para que ele encontre na Terra aquilo que ele mais busca, a sua felicidade. E outros autores vêm ao encontro desta fala dizendo que a felicidade não será possível sem que aconteça em nós o nosso movimento de espiritualidade, de espiritualização. Por falar em espiritualização, queremos aqui registrar a fala que é do próprio Allan Kardec e que está em O Livro dos Médiuns, quando ele diz assim: para coisas novas é necessário palavras novas. Fala-se muito, falava-se naquela época, em espiritualismo. Mas espiritualismo é muito amplo e não define exatamente o propósito dessa doutrina. Portanto, como para coisas novas é necessário palavras novas, Allan Kardec cunha o termo espiritista, aquele que seguisse a doutrina trazida por ele, Allan Kardec, espiritismo. Espiritualismo era vago e abrangia outras crenças. Ele vai dizer, claro que o espiritualismo estará na doutrina, mas existem outros fundamentos. Então nós vamos chamá-la espiritismo. E aqueles que forem adeptos da doutrina dos espíritos através de Allan Kardec serão chamados de espíritas ou espiritistas. Fique claro isto para nós, quem nós somos. Voltando à lei, portanto, essa lei divina ou natural, que ela se divide em duas ramificações, a lei de natureza física, que fica no domínio da ciência, e as leis de natureza moral, que estão grafadas, registradas,
arquivadas na nossa consciência. Todos nós temos íncito na consciência as leis de Deus. Portanto, tecnicamente, teoricamente, todos nós sabemos o caminho a seguir. Todos sabemos. E toda vez que nós nos desviarmos deste caminho, a nossa consciência nos dirá. Então, é neste exercício de intimidade com a nossa consciência que nós precisamos nos deter. Para que internamente a gente sempre saiba se aquilo que fazemos é o ideal, se aquilo que fazemos está correto, se aquilo que pensamos está adequado, se aquilo que sentimos é de fato aquilo que se espera de um verdadeiro cristão. Sim, porque supõe-se que nós sejamos os verdadeiros cristãos. Ou, caso isso não aconteça, estaremos descumprindo frontalmente aquilo que nós nos propusemos a fazer. Ou nós somos os verdadeiros cristãos, ou nós estamos descumprindo algo que nós acertamos antes de encarnarmos. Dentro deste contexto, nós queremos falar hoje, né, no milagre da vida, que às vezes, pelas informações que recebemos, pela postura de algumas criaturas ainda desvinculadas da sua consciência, parece que se tornou algo barato. A vida de alguém parece não ter muito significado, quase torna-se comum que alguém seja morto, que alguém seja eliminado. Parece que isso faz parte da nossa sociedade. Só que, senhores, de uma sociedade saudável não deveria fazer parte, não mais. Não deveríamos olhar para isso com ares de naturalidade, não. É assim, não deveria ser. Porque se a lei está grafada na nossa consciência, e Moisés assevera para nós na 5ª lei, não matarás. A ordem é, não matarás. Então não há autorização para matar ninguém, nada. E isso dá uma ideia para a gente do quanto nós estamos ainda apartados do nosso objetivo. E os tempos estão chegando e nós estamos aqui ainda nessa dualidade. Não matarás. Essa é a palavra de ordem. E aí nós ainda precisamos abordar questões como aborto, como suicídio, que são casos de morte. Para não falarmos de assassinatos, para não falarmos de eutanásia, enfim. Mas nós vamos nos ater, sim, à abordagem desses dois aspectos por serem, assim, muito, muito importantes. Na questão 880 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem o cuidado de fazer a seguinte pergunta: todos os direitos naturais do homem? A resposta é o de viver. A resposta é simples, o de viver. E prossegue, por esta razão, ninguém está autorizado a interferir no processo da vida da forma em que ela se manifeste. Porque o maior direito de todos, o primeiro, é o direito de viver. Então, isso deixa muito claro para nós o quanto é necessário que respeitemos o milagre da vida. Sim, porque a vida é um milagre. Se nós ouvíssemos o poeta, ele diria: a vida é um milagre. Cada pássaro com o seu canto, com a sua plumagem, com os seus tons, é um milagre. Cada flor com a sua cor, com seu aroma, seu perfume, é um milagre. O tempo é um milagre. O pensamento é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo na vida é um milagre. E este milagre tem uma origem divina. Então, quem de nós está autorizado a interferir no milagre de natureza divina, que é a vida? Quando uma criança é gerada no útero da sua mãe, 21 dias depois, 3 semanas depois, tum-tum, 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 coração perfeito, batendo. 3 semanas. O milagre da vida se instalando.
Quem poderia estar autorizado a interromper este milagre? Quem? Uma vez que o primeiro direito é este. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Essa é a fala de Jesus. E se o primeiro direito é o direito de viver, deixa viver. Deixa viver. É preciso que viva. É do pensamento divino que uma criança se origina. Todos nós nos originamos de um pensamento de natureza divina. Então é necessário que a gente tenha esse respeito por tudo que vive, porque tudo que nasce tem mesmo que nascer. É para nascer. Por isso nasce. É para viver. A nós cabe a tarefa de auxiliar quem necessite de auxílio. Mas a nenhum de nós cabe o direito de interromper este ou aquele processo. E aqui, senhoras e senhores, eu faço um breve parêntese para dizer sim. A doutrina dos espíritos condena o crime, não o criminoso. O ato fora da lei de Deus, sim. Se é sim, sim, não, não, o nosso falar, é claro que o espiritismo não aprova. Não poderia aprovar. Mas estamos falando do crime. Quem comete o crime não está sob o julgamento. Absolutamente não está. Mas não podemos baratear o processo de uma vida, de um coração formado em 3 semanas, com um projeto de vida estabelecido, por nenhuma das razões. Os senhores poderão dizer, mas a legislação brasileira autoriza crianças com anencefalia, né? Consequências de estupro. A legislação humana autoriza, e ok, ampara. Mas a legislação divina, pelo que está posto na regra, na ordem, em tese, não. Tudo o que nasce precisa mesmo nascer. É para viver. Então, nós gostaríamos de deixar isso bastante claro, para que a gente conviva na profundidade dessa ideia, que não é um achismo meu. Questão 880. Mas e quem cometeu o aborto? Lamentável. Lamenta-se. Mas aponta-se caminhos, lugares de saída, para toda aquela mãe que, num determinado momento, por fragilidade sua ou de alguém, não deu conta de sustentar uma gestação. Óbvio que o humano precisa ser amparado, por evidente. Mas nem por isso, em nome de um amparo a uma pessoa que está em fragilidade, nós poderemos dizer que o aborto deixa de ser um crime. Evidente que não. Evidente também que as mães em situação de muita fragilidade, às vezes, não dão conta de sustentar isso. A gente sabe. E a gente entende. E Deus sabe melhor ainda. Mas nem por isso passa a ser certo. Nem por isso passa a ter aprovação. A tua misericórdia alcança? Claro que alcança. A tua compaixão alcança? Evidente que alcança. Senão nem seríamos cristãos. Mas daí a sermos levianos a ponto de dizer que não, talvez, mais ou menos, não. A questão é muito clara. E isto vale também para o suicídio. Aí os senhores poderão me dizer, não, mas há casos sim. Cada caso é um. E em cada caso as consequências são inerentes a cada caso. Não há uma regra geral para todos. Mas é certo que a consequência para todos de um ato de violência contra a sua própria vida é, no mínimo, uma grande frustração de um grande projeto. É eu não dar conta de dar prosseguimento, então eu interrompo esse projeto. É algo sem remissão? Não. Não existe nada sem remissão. Mas é lamentável quando isso acontece, porque é um projeto que se interrompe. E é um projeto de vida. Para grandes realizações, para grandes resoluções de problema. E quando nós trazemos conosco a tendência a esse adoecimento, né, a esta sensação de não pertencimento que muitas vezes nós carregamos, isso tudo a doutrina dos espíritos posta no mundo tem o papel de nos auxiliar. Mas para que ela nos possa auxiliar, nós precisamos falar sobre.
Aí algumas pessoas dizem, mas você vai falar desse assunto, esse assunto é tão denso. Qual é a outra opção? A omissão? Então nós precisamos falar. Olha, querida, essa dor que te assola, essa dor já passou por aqui. E ela tem saída, ela tem remédio. Você pode se sair muito bem com isso. Então vamos buscar caminhos. A doutrina espírita, pelas ideias que ela desenvolve, pelas ideias que ela propaga, pela fé que ela é capaz de desenvolver nas pessoas, ela é, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, ela é o maior antídoto da loucura e do suicídio. A doutrina dos espíritos é o maior antídoto da loucura e do suicídio. Eu tenho este recurso, eu tenho essa informação, eu tenho tudo isso comigo. Qual é o meu dever? Disponibilizar para as pessoas que a fé que nós poderemos desenvolver a partir dos princípios espíritas é algo de que traz uma sustentação, uma força, uma coragem nunca antes pensada. Mas nós precisamos dizer, sim, o suicídio não é algo que se aprove, por mais em dor que a pessoa esteja. De novo, a compaixão por evidente, a misericórdia por evidente. Mas nem por isso a frustração de uma morte que não vai matar vai deixar de acontecer. O que é que acontece quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos em dor? Nossa alma não suporta sofrer tanto mais. O que é que acontece quando um homem, quando uma mulher, quando um jovem desiste da vida por conta dessa dor absurda que ele sente, sente mesmo, e é quase absurda? Quando ele transpassa a vida física, ele dá-se no mundo espiritual com a mesma cota, com a mesma intensidade de dor que ele já tinha. Por quê? Quem estava em dor não era o corpo, era a alma. Quando ele transpassa o limite da vida física, quando ele se encontra do outro lado, a alma por inteiro. E se aquilo que lhe doía era a alma, esta alma agora sofre sem controle. Por quê? Enquanto nós estamos aqui, ainda que em sofrimento profundo, e eu não falo de algo que eu não conheça, ainda que em sofrimento profundo, nós temos o tempo de dormir, o tempo de fazer higiene, o tempo de alimentar, nós distraímos essa dor de alguma forma. Existem medicamentos para que eu durma, para que as minhas noites não sejam tão insones. Quando eu me deparo no mundo espiritual através de um processo de autocídio por conta dessa dor, tudo o que eu vou encontrar lá é essa dor. Sem o corpo agora para me dar trégua. Ah, mas não é assim para todo mundo, não. A intensidade varia. Mas não existe nenhum relato de alguém que tenha ficado mais feliz depois de um autocídio. Não há relatos. Todos entram em sofrimento e num profundo sentimento de frustração. Aquela dor que eu queria matar, e foi por essa razão que o suicídio aconteceu, aquela dor não morre. Porque a minha alma não morre. E essa é a grande decepção. É a grande tortura de alguém que busca o alívio do sofrimento através do suicídio sem que isso tenha chance de acontecer. Não acontecerá. Então, meus queridos, é importante que a gente fale que a doutrina dos espíritos, pelas ideias que traz no seu bojo, na sua estrutura, na sua filosofia, ela é capaz de nos tirar do fundo do poço e trazer para nós esperanças novas, possibilidades novas, recursos novos. Sim, a doutrina dos espíritos é. E, portanto, isso nos responsabiliza muitíssimo, porque nós somos os portadores dessa doutrina. E estamos dispostos no mundo que estertora em dor. Então, nós precisamos erguer a nossa bandeira, que carrega Jesus no lume, carrega Jesus no centro, para que as pessoas se sintam tocadas,
para que elas se sintam movidas, para que elas se sintam convidadas a participar deste lindo movimento de espiritualidade que a doutrina dos espíritos oferece para o mundo. É o mais lindo movimento de espiritualidade que há, porque ele se constrói com bases sólidas, dentro de perguntas e respostas muito consolidadas, em que eu estou livre para acreditar ou não acreditar. Então eu construo a minha fé com solidez, e eu avanço pelo meu caminho, e eu descubro os meus recursos, e eu aplico na minha vida prática isto que a doutrina dos espíritos nos ensina. Na estrutura fundamental desta filosofia, que é também uma ciência e que traz na sua estrutura consequências de natureza absolutamente religiosas, é isso que nós somos. Aqui nós encontramos aquilo que a vida às vezes está impotente para nos alcançar. Na doutrina espírita, nós encontramos o amparo, o cuidado, a assistência, a explicação lógica, a força, o apoio, o amparo de que todos necessitamos ou necessitaremos em algum momento. Então é de altíssima envergadura o nosso papel. É de altíssima responsabilidade a nossa tarefa. Nós precisamos estar muito cuidadosos e muito atentos e muito zelosos dessa doutrina que foi confiada a nós, que nos foi entregue em confiança, para que a gente multiplicasse a sua beleza, para que a gente levasse a sua clareza, para que a gente distribuísse a sua luz. Esse é o nosso papel. Se eu não tenho estatura intelectual suficiente para entender, não é tão importante assim. O importante é que eu tenha estatura moral para sentir aquilo que é necessário acordar em mim. Não nos enganemos. Todas as respostas que nós buscamos e buscamos tanto não estão postas fora de nós. As respostas que nos manterão firmes, as respostas que nos manterão esperançados, as respostas que nos manterão felizes na terra, são as respostas que vêm de dentro de nós, de uma conduta que se coaduna com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós dizemos saber. O saber é muito mais que o intelecto. O saber é a aplicação prática daquilo que o meu intelecto acredita. Então, o convite que nos chega agora, nesse momento de tamanhas dificuldades que estamos atravessando, e não podemos ignorar isto, mais do que nunca, nós temos que estar atentos, cuidadosos da doutrina e de nós. Porque se a sombra ataca com todas as suas possibilidades, numa tentativa desesperada de se manter, não tenhamos a ilusão que a sombra vai nos poupar. Não vai. Vai tentar nos atacar também. Vai tentar atacar as instituições espíritas, sim. Vai tentar atacar os seus adeptos, sim. E nós precisamos aqui criar um grupo de coesão tamanha que sejamos cuidadores, amparadores uns dos outros. Estarmos atentos, cuidadosos, zelosos uns com os outros. Porque a qualquer momento, as nossas fragilidades, as sombras que também portamos, podem se identificar com as sombras que são intensamente projetadas para o mundo que estamos vivendo. Há muitos e muitos anos a gente sabe que os tempos são chegados. Mas como nunca, agora os tempos são chegados. E cabe aos espíritas, cabe ao espiritismo apresentar o Cristo na sua alvura real, na transparência que realmente ele é. Ao longo dos séculos, as religiões denegriram a sua imagem, as religiões confundiram o seu papel, as religiões confundiram-se umas com as outras e modificaram. Então, o espiritismo tem o papel de resgatar a essência, a alvura, a brancura
da doutrina que o Cristo propõe. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Tudo que ultrapassa isso procede do Deus de Jesus. Conhecimento e, sobretudo, amor no coração, para que a gente, mesmo sabendo de tudo isso e da responsabilidade que temos, a gente cumpra o papel. Porque o nosso papel certamente que não é de vir ao centro espírita. Nosso papel é na vida, é no mundo, é lá fora. Aqui é necessário que estejamos nos fortalecendo uns com os outros. Mas todos podemos, pela razão de que todos carregamos na nossa consciência a lei, gravada, grafada no interior de todos nós. É momento de fazermos o caminho de volta, de voltarmos para casa, de entrarmos para dentro de nós e projetarmos luz aqui dentro, porque é aqui que nós habitamos em tempo integral. É esta casa que precisa estar bonita e cuidada para que externamente isso tudo se comunique. Se a mente não estiver organizada, se a minha casa estiver em harmonia, que harmonia terei eu para oferecer para a vida conturbada que nos avizinha? Então, meus queridos, muito mais que uma revolução externa, o desafio é uma revolução interna. Toda a vida procede do psiquismo divino, portanto, toda a vida precisa ser exaltada, respeitada. Toda vida que nasce, precisa mesmo viver. Esta frase é de Adélia Prado, nossa poeta de 88 anos, que ganhou alguns prêmios há pouco tempo. E ela tem um poema muito lindo que fala isso. Tudo o que nasce, precisa mesmo nascer. Ainda que seja por um dia, ainda que seja por uma única alegria, ainda assim, precisa viver. Então, nós agradecemos muito a vida que nós estamos tendo, a oportunidade de sermos aqueles que contribuímos nesse momento muito especial da humanidade. Rogamos a espiritualidade amiga, aquela que coordena esta casa e aquela que cuida de nós em particular, para que não nos deixe soltos, para que não nos deixe andar por aí, que a gente fique muito atento deste vínculo com os nossos benfeitores espirituais que nos permitirão estarmos fortes e sustentados para o enfrentamento dos desafios que já surgiram, não está aqui, dos horrores, né? Mas a gente sabe que este é o momento também é a limpeza, joio e trigo. O joio precisa ser estipado, o fogo é um bom recurso. Nós possamos, então, nutrir o trigo que carregamos conosco, para que possamos, aos poucos, banir o joio que ainda nos habita. Que Deus, na sua misericórdia infinita, ampare e proteja todos nós que caminhamos no planeta nesse momento. Que saibamos muito claramente qual é o nosso papel e que cumpramos com ele com muita alegria e com muita honra. Estamos todos a serviço de algo muito, absolutamente muito maior que nós. Estamos a serviço de uma causa, não de uma casa. Estamos a serviço de uma causa. E é necessário que correspondamos às expectativas e às necessidades que esta causa tem em relação à vida. Que sejamos bons instrumentos, que sejamos aqueles trabalhadores simples e honrados que a cada dia oferecemos para a vida, para o mundo, para todos, aquilo que temos de melhor. Quando o poeta que escreve que a vida é um milagre, que ele faz toda aquela, ele elenca todos os milagres que a vida apresenta, nosso poeta, que se chama Manuel Bandeira, ele termina esse poema de uma forma absolutamente desastrada. Porque ele diz que a vida é um milagre, os pássaros, as flores, o pensamento, a consciência, cada um de nós, tudo, diz ele, tudo é um milagre. E aí ele termina dizendo essa grande bobagem, ele diz, tudo é um milagre,
exceto a morte que é o fim de todos os milagres. Querido poeta, onde quer que você esteja, já deve saber que a morte é apenas um outro milagre. Talvez o mais incrível de todos os milagres é quando a vida prossegue mais estouante que nunca. Então, que nós possamos abraçar todos os milagres que a vida nos apresenta. Que Deus nos abençoe e abençoe também o nosso poeta Manuel Bandeira, que abrace com muito carinho todos os irmãos desencarnados, com quem temos a alegria e a honra de nos encontrarmos. Mas que, conforme o Cristo nos solicita, sejamos agora os discípulos fiéis que esta causa necessita sejamos. Um grande e fraterno abraço a todos. Muito obrigada.